Olá, seguidor Treino em Foco, tudo certo? A videoaula de hoje é a nossa videoaula 12 da série de Cinesiologia Vetorial e hoje nós vamos analisar a musculatura de trapézio. E na videoaula de hoje vai ser bem interessante porque além de fazer a decomposição vetorial, que eu sei que você já sabe porque vem seguindo a nossa série, nós também vamos fazer uma composição vetorial hoje na musculatura de trapézio para analisar as funções motoras desse músculo, trapézio póstero superior do tronco. Tenho certeza que vocês vão gostar da videoaula de hoje. Bem, pessoal, como eu já fiz a descrição na chamada, nós vamos analisar o músculo trapézio, que está aqui uma imagem em destaque de toda a musculatura. Ele é um músculo superficial, ele fica bem fácil de nós visualizarmos em pessoas definidas, que têm uma boa definição muscular e, consequentemente, um bom volume muscular e um baixo teor de gordura. Então, nós temos aqui a musculatura de trapézio em destaque. E nós vamos usar hoje o que a gente já vem fazendo nos programas anteriores, posicionando vetores sobre a ação do trapézio e analisando, então, seu comportamento motor, a sua capacidade motora, motriz do corpo humano. Então, vamos lá. Lembrando sempre que colocar musculatura de trapézio ou romboides, ou até mesmo latíssimo do dorso, que nós venhamos a realizar uma análise cinesiológica através de vetores, nós temos que tomar cuidado, e muito cuidado, com o ângulo do plano da imagem para que nós possamos ter uma melhor capacidade de interpretação desses vetores. Então, esses ângulos aqui, como eles são látero-posteriores, não são planos e imagens, tomadas de imagem interessantes. Interessante nós ficarmos com uma imagem, como se encontra agora aqui, completamente posteriorizada. Vejam bem que no nosso boneco anatômico lá, eu já isolei o trapézio aqui. Então eu tenho a estrutura do esqueleto e sobre a estrutura do esqueleto eu tenho único e simplesmente a musculatura do trapézio em destaque para fazer essa análise. E agora eu vou começar a fazer a análise que você já conhece acompanhando os programas anteriores. Então vejam bem, eu tenho que identificar um eixo longitudinal da peça óssea que vai se mover. A peça óssea que vai se mover sobre a ação do trapézio é a escápula. Embora o desenho da escápula seja diferente, eu botei uma linha pontilhada aqui representando, em tese, teoricamente, um eixo longitudinal da escápula, aonde irá ser produzido movimentos no plano frontal com essa escápula. Então agora eu tenho condições, ou nós temos condições de fazer e realizar essa análise da musculatura de trapézio. Lembrando, essa linha pontilhada ela representa o eixo longitudinal da estrutura da peça óssea da escápula. Claro que não fica tão fácil a identificação quanto ficou no programa anterior, onde eu botei uma linha pontilhada para o osso do húmero, já que ele é um osso que apresenta uma visão mais fácil de nós identificarmos longitudinalmente. Aqui na escápula se torna um pouco mais difícil isso. Mas como a escápula vai se movimentar no plano frontal, sobre a ação do trapézio, esse representa o seu eixo longitudinal de movimentação. E a partir desse eixo longitudinal, então, de movimentação, nós posicionamos o vetor resultante, por exemplo, das fibras inferiores do trapézio. Então eu posicionei agora aqui uma representação a partir da sua inserção em direção à sua origem, veja bem que é uma face tendinha nessa região, das fibras mais inferiores do trapézio. E a partir desse vetor resultante, que mais uma vez representa as fibras mais inferiores da musculatura de trapézio, eu vou começar a fazer uma decomposição vetorial e a partir dessa decomposição vetorial identificar os movimentos possíveis de serem produzidos pela musculatura de trapézio. Então vejam bem, nós colocamos um vetor perpendicular ao eixo longitudinal da peça óssea que se move. Mais uma vez, a peça óssea que se move é a escápula, aqui está a representação do seu eixo longitudinal, e aqui então nós temos um componente vetorial perpendicular. Esse componente vetorial ele resulta da decomposição do vetor resultante. Esse vetor perpendicular, como nós já vimos em videoaulas anteriores, esse componente perpendicular é o que efetivamente irá produzir a movimentação da peça óssea, no caso aqui a escápula. E nós também temos um componente vetorial que fica paralelo ao eixo longitudinal da peça óssea que se move, no caso a escápula. Esse componente vetorial vai ter uma ação vertical de cima para baixo sobre a escápula e esse componente vetorial terá uma ação horizontal de movimentação sobre a escápula no sentido da esquerda para a direita ou no sentido lateral
para medial, como nós podemos identificar na imagem. A partir desse momento, nós começamos então a identificar os dois movimentos possíveis de serem produzidos pelo trapézio no plano frontal a partir da ação das suas fibras inferiores. Quando nós temos um trabalho no sentido horizontal desse componente vetorial, a escápula está sendo movimentada lateralmente em direção medial. Então nós temos um movimento de adução escapular. As escápulas se aproximam. Quando nós imaginamos essa ação do trapézio inferior sobre as escápulas, traciona consequentemente a escápula de cima para baixo, nós temos aqui uma ação de depressão escapular. Então, esse componente vetorial paralelo ao eixo longitudinal, aqui ele não é nem coaptador e nem decoaptador, como foi algumas análises que nós fizemos em videoaulas anteriores. Nesse caso, ele é produtor de movimento, tanto quanto o componente perpendicular ao eixo longitudinal. Porém, mais uma vez, o componente perpendicular ele aduz as escápulas, ele faz um movimento da escápula medializando essa escápula, portanto aduzindo a escápula, e o componente paralelo ele deprime a escápula, ele impulsiona a escápula para baixo. E nós podemos perceber que as fibras mais inferiores têm um poder mais forte para depressão escapular do que, por exemplo, para adução escapular. Aí nós podemos identificar movimentos ou treinamentos ou exercícios que venham a treinar a musculatura de trapézio na sua face inferior através de exercícios que tenham resistência contra esses movimentos. Então, por exemplo, movimentos que nós tenhamos que aduzir a escápula e tenhamos resistência contra esse movimento estarão trabalhando o trapézio na sua face inferior. Por exemplo, o pec deck invertido, que eu já comentava também em programas anteriores, quando nós abordamos a musculatura de romboide. E quando nós temos cargas que fazem elevação da escápula e nós fazemos um trabalho de depressão escapular, nós estamos aí trabalhando com as faces inferiores do trapézio. Como, por exemplo, na barra paralela, ao invés de executarmos exercício de mergulho de tríceps, nós trabalharmos elevação e depressão escapular. As barras paralelas sobre ação gravitacional, o corpo cai, a musculatura de escápula fica fixa, já que as mãos estão sobre as barras paralelas. Então nós temos uma elevação escapular sobre ação gravitacional. E aí um trabalho de depressão escapular é um trabalho forte de recrutamento da ação sobre esse componente vetorial da ação do trapézio inferior. Então barras paralelas com o peso do próprio corpo, adicionando peso ao corpo, fazendo elevação e depressão escapular, nós estaremos trabalhando concentricamente a depressão escapular e acionando a musculatura de trapézio inferior nesse trabalho. Tem uma aplicação aqui da análise vetorial e aí podemos analisar diferentes exercícios que podem ou não estar participando e recrutando a musculatura de trapézio. Bom, visto isso, nós vamos passar para uma outra situação. Nós vamos continuar projetando o eixo longitudinal da escápula, porém agora nós vamos analisar o trapézio nas suas fibras superiores e não nas fibras inferiores como foi antes. Mais uma vez, a partir desse ponto, a gente segue a regra de posicionarmos um componente vetorial de forma perpendicular ao eixo longitudinal e o outro componente vetorial de forma paralela ao eixo longitudinal da peça óssea que se movimenta, nesse caso, a escápula. E a partir desse momento, identificado o vetor resultante e decomposto esse vetor resultante em dois componentes vetoriais, nós conseguimos identificar os movimentos possíveis do trapézio na sua porção superior, que são possíveis de serem produzidos por essa região do trapézio. Então, mais uma vez, há um forte componente adutor da escápula, irá movimentar a escápula em direção à coluna vertebral, aduzindo, portanto, essa escápula. Então, tanto as fibras inferiores quanto as fibras superiores aduzem a escápula. E esse componente, agora paralelo ao eixo longitudinal, ele eleva a escápula. Esse componente vetorial do trapézio superior é o que explica o praticante de TRP fazer o movimento de elevação do ombro, encolhimento de ombro com halteres, por exemplo, com dumbbells. No momento em que a gravidade e os dumbbells puxam o húmero para baixo, tracionam o húmero para baixo, ele tem a força do trapézio antagônica fazendo um movimento concêntrico e elevando a cintura escapular, enquanto que os dumbbells
segurados aqui, seguros sobre a mão, sobre a ação gravitacional, estão tracionando para baixo. Então isso explica a ação do exercício de encolhimento de ombro, que na verdade é uma elevação escapular atuando sobre trapézio, essa região do trapézio. Normalmente, esse exercício de encolhimento de ombros ele é focado no desenvolvimento da musculatura do trapézio superior e tem total relação cinesiológica vetorial com essa questão de trabalho. Então está completamente correto essa ação. No plano frontal, fazer um movimento de elevação contrário à ação gravitacional que deprime as escápulas, estará obviamente acionando o trapézio na sua porção superior. Muito bem, dito isso, nós vamos fazer uma análise agora somando o trapézio superior com o trapézio inferior. Então nós vamos fazer agora uma composição vetorial, aonde nós vamos compor a ação do trapézio superior com a ação do trapézio inferior. Diferentemente das videoaulas anteriores, onde nós fizemos sistematicamente em várias videoaulas, nós fizemos decomposições vetoriais. Agora nós vamos fazer uma composição vetorial. E nós vamos usar aqui aquela regra que eu apresentei no programa 2 ou 3 para vocês, que é a lei ou regra do paralelogramo, aonde nós vamos pegar, por exemplo, este vetor do trapézio inferior e posicioná-lo na extremidade do vetor do trapézio superior. Então é um vetor que nós podemos chamar de A, por exemplo, esse vetor A'. E esses vetores devem ficar completamente paralelos entre si. Porém, o posicionamento desse vetor, eu faço um clone, uma cópia desse vetor, e o posiciono nesse ponto aqui, na extremidade do outro vetor, do vetor do trapézio superior. E agora eu faço o mesmo para o vetor do trapézio superior. Eu clono, eu copio esse vetor do trapézio superior e posiciono ele na extremidade do vetor do trapézio inferior. E eles têm que ficar, esse vetor B e B', podemos chamar assim, ficar completamente paralelos. Aqui na imagem eu não consegui aqui no PowerPoint fazer exatamente perfeito isso, mas dá para nós passarmos a ideia para vocês e a lógica disso. Muito bem, como nós vimos no segundo ou terceiro programa dessa série, a partir do momento que nós aplicamos esses vetores paralelos na lei e regra do paralelogramo e posicionando nesses pontos, nós vamos traçar agora uma seta aqui, um vetor, melhor dizendo, que vai unir essas extremidades vetoriais, a sua origem com a sua inserção, os pontos. E aqui nós temos agora um vetor resultante do trapézio superior e do trapézio inferior. E nós podemos perceber então que quando cinesiologicamente o praticante aciona o trapézio superior e o trapézio inferior num determinado exercício, a produção final da ação dessas duas regiões do trapézio é uma ação de adução escapular. Então, todo o trapézio é adutor escapular. Quando acionado o trapézio superior somado à ação do trapézio inferior e medial, o vetor resultante dessas ações é de adução escapular. Então, o trapézio ele é eminentemente um músculo de adução escapular. Por isso que exercícios como voador invertido, pec deck invertido, crucifixo invertido, um pullover onde se faça uma abdução transversal do ombro e, consequentemente, uma adução da escápula, são exercícios fortemente de ação de trapézio, como um todo, tanto na sua região superior, quanto na sua região inferior, quanto na sua região medial. Então, nós podemos perceber que uma região do trapézio, como nós vimos antes, é elevadora da escápula, enquanto que a outra região do trapézio é depressora da escápula. Região inferior deprime, região superior eleva. Consequentemente, são regiões antagônicas da ação muscular. Agora, uma ação conjunta de todo o trapézio produz um movimento único de adução escapular. Então, se nós queremos selecionar no TRP um exercício que seja eficiente para trapézio, para todas as regiões do trapézio, o mais interessante é que nós venhamos a selecionar exercícios que tenham resistência contra o movimento de adução escapular, que foram os exercícios que eu descrevi há pouco para vocês. Se nós queremos no TRP selecionar um trabalho forte do trapézio superior, temos que selecionar exercícios que tenham resistência contra a elevação escapular. No caso, o exemplo que eu retratei, encolhimento de ombro. Se nós queremos enfocar o trabalho muscular sobre o trapézio inferior, nós devemos selecionar exercícios que tenham resistência contra a depressão escapular. No caso, as barras paralelas, o indivíduo posiciona de tal forma que eleve a escápula na barra paralela e o esforço que ele terá que fazer é para deprimir as escápulas. Então são exemplos, alguns exemplos de alguns exercícios que a partir da análise cinesiológica que nós fizemos hoje, nós podemos, de uma forma agora mais precisa, selecionar esses exercícios com o enfoque que nós queremos dar em termos de trabalho muscular.
Então essa foi a abordagem da nossa série de Cinesiologia Vetorial de hoje, no programa 12. Lembrando que se você pegou esse vídeo hoje, talvez você está tendo dificuldade em entender alguns processos, porque eu já estou resumindo algumas fases do passo a passo, porque nós já estamos no programa 12, e obviamente nos 11 programas anteriores, de videoaulas anteriores, eu já apresentei vários aspectos. Então, se você pegou hoje e não entendeu muito bem, é interessante você, acadêmico da educação física, por exemplo, olhar o programa 1, na sequência o programa 2, ou a videoaula 2, a videoaula 3, a videoaula 4. Na sequência, aí você vai ter acréscimo de informações e gradativamente eu vou aumentando a complexidade das análises vetoriais. Ok, pessoal? Então, espero que vocês estejam gostando dessa série. Aguardo vocês na próxima videoaula. Um grande abraço. Fiquem com Deus. Sobre a escápula, no próprio desenho anatômico do boneco nós conseguimos identificar, e outra extremidade sobre a coluna vertebral nesse ponto. Terceiro item, origem e inserção do músculo, que é exatamente o quarto item, que é o ponto móvel, que seria a inserção, e o ponto fixo, que seria a sua origem. Então nós temos o ponto fixo, os